Boas palavras para um bom dia. Começamos essa nossa jornada através do reino da filosofia na semana passada com Sócrates. E hoje vamos terminar com Sócrates. Sócrates eu considero que foi o maior filósofo de todos os tempos. Ele não escreveu, ele viveu a filosofia. Ele era um sábio no sentido literal da palavra, aquele que a sua existência foi uma vivência filosófica de sabedoria, de amor à humanidade, de ensino de virtudes. Foi um grande mestre da humanidade, tanto que se divide a filosofia antes e depois de Sócrates. E hoje vamos citar aqui um livrinho que eu gosto muito, que se chama O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais, do Giovanni Reale. Ele é um autor italiano que um dos maiores intérpretes de toda a filosofia antiga. Tem livros dele sobre Platão, sobre Aristóteles, e esse daqui fala sobre vários filósofos antigos, e ele está falando aqui num capítulo sobre a felicidade no conceito da filosofia na Grécia. E ele primeiro diz que na perspectiva do Pitágoras, a felicidade já era a harmonia da alma, né? E Platão completa, né, com a perspectiva socrática, porque no diálogo Górgias de Platão, em que, como sempre, Sócrates é o personagem que dialoga ali com todos os interlocutores, né? Ele diz o seguinte, olha só, eu vou ler esse trecho do diálogo de Sócrates com Polo. Polo diz, é realmente difícil refutar-te, Sócrates, mas até uma criança poderia demonstrar-te que estás enganado. Sócrates, e eu seria muito grato a essa criança, e também a ti, se me refutares e se me livrares da minha tolice. Por favor, não deixes de fazer o bem a um amigo. Vamos, refuta-me. Polo, para dizer a verdade, Sócrates, não há necessidade de recorrer aos fatos passados para refutar-te. Os fatos ocorridos ontem e anteontem são suficientes para refutar-te e para demonstrar-te que existem muitos homens que cometem injustiça e são felizes, porque a ideia do Sócrates é dizer que os injustos são infelizes. E quais são esses fatos? Pergunta Sócrates. Conheces Arquelau, filho de Pérdicas, que reina na Macedônia? Sócrates, se não o conheço, pelo menos ouço dizer. Polo, julgas que ele é feliz ou infeliz? Sócrates, não sei, Polo, pois jamais vi esse homem. Polo, que dizes? Só saberia se é feliz se o tivesses visto? Se te encontrares com ele, não o sabes, porque ele está pressupondo que um rei todo-poderoso com riquezas é feliz, né? Sócrates, por Zeus, é claro que não. Polo, evidentemente, Sócrates, tu me dirás que tão pouco sabes se o grande rei é feliz? Sócrates, estaria falando a verdade, porque desconheço-lhe a formação interior e o grau de justiça. Polo, o quê? Toda a felicidade consiste nisso? Sócrates, em minha opinião, sim, Polo. Considero feliz o homem ou a mulher, que são honestos e bons. O injusto é mau e infeliz. Então, complementa o Giovanni Reale, a felicidade não é ter, não depende de possuir determinadas coisas, sejam elas quais forem, poder, dinheiro, beleza, fama, mas é um modo de ser do homem no mundo e depende da consequente maneira com que ele se relaciona com as coisas. Então vejam que Sócrates está dizendo aqui uma coisa que era corrente na sua filosofia, que o importante é ser virtuoso, é ser bom, é ser justo, é ser honesto, é ser piedoso, é ser corajoso, ou seja, aquele que cultiva as virtudes e é inteiro na sua alma, e não aquilo que ele tem, porque tudo que se tem é efêmero, passageiro. E quando a gente ancora a nossa felicidade nos ter, ela é totalmente passageira e efêmera, porque tudo que temos se esvai. Se não se esvair enquanto estamos vivos, vai se esvair na morte. E é isso que Sócrates diz, aquilo que nós cultivamos na alma, vamos levar para além da morte. Essa é a nossa bagagem. A bagagem que levamos para qualquer lugar, independente das circunstâncias históricas, políticas, sociais, independente da doença, da morte, da miséria,
é as nossas virtudes, o nosso conhecimento, o nosso eu interior. Aliás, Sócrates dizia que não só o mal é infeliz, como ele é ignorante. Por que ignorante? Porque ele não sabe onde reside a verdadeira felicidade, ele está se enganando, ele está iludido de que a felicidade estaria nos bens materiais, nas coisas efêmeras da vida. E ele cultiva essas coisas efêmeras da vida como se fosse ali a âncora da sua felicidade. E não é. Né? Então, Sócrates demonstrou isso, tanto que diante da morte, que ele foi condenado a beber cicuta pelos 11 magistrados de Atenas, pela democracia grega, e ele, na hora da morte, estava sereno, tranquilo, feliz, dizendo que ele iria se transferir daqui para além com aquilo que ele tinha cultivado a vida toda, que eram as virtudes, a sabedoria, o conhecimento, e isso ninguém, nem os magistrados de Atenas que o estavam condenando à morte, poderiam tirar dele. Então essa é a mensagem, uma das mensagens principais da vida e da obra e dos ensinos de Sócrates, que deixou marcas, né, em Platão, mas não só em Platão, em outros discípulos também, né, que seguiram seus ensinamentos, mas que não tiveram tanto sucesso quanto Platão. Para terminar, então, só para a gente terminar poeticamente, eu vou ler uma das minhas poesias prediletas do Fernando Pessoa, que justamente fala sobre essa questão do ser. Ele diz o seguinte: para ser grande, sê inteiro, nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Então, essa convocação que Sócrates, que muitos filósofos, que muitos mestres espirituais e um grande poeta como Fernando Pessoa nos convocam. É para sermos inteiros, sermos íntegros, sermos nós. E assim poderemos ter a possível felicidade na Terra. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.